Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 5. Efésios 5, do versículo 18 ao 21. Eu não sei, talvez você não esteja se lembrando, mas hoje é o domingo de Pentecostes. No calendário cristão, essa é uma data muito importante. Foi quando Deus enviou dos céus para a vida da sua igreja o Espírito Santo. E num dia parecido como esse, várias e várias pessoas foram cheias do Espírito Santo. Então hoje eu quero começar aqui nessa noite uma série de pregações sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. E eu não vou ficar aqui repetindo coisas. Eu vou falar hoje sobre a necessidade de você ter uma vida cheia do Espírito Santo. Na próxima vez que eu estiver aqui, eu vou falar sobre a unção do Espírito Santo, que é coisa diferente. Depois eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo, que é outra coisa diferente. Depois eu quero falar sobre os frutos do Espírito, que é outra coisa diferente. Depois eu vou falar sobre as ações do Espírito Santo diante das nossas limitações, que é outra coisa diferente. E depois eu vou falar ainda para você aqui nessa oportunidade, ministrar para você aqui sobre a intercessão do Espírito Santo, que é algo espetacular. E vou terminar essa série com uma mensagem sobre os frutos que ocorreram no derramamento do Espírito. Por quê? Uma série de 7 mensagens tão longas sobre isso. Porque tem algo que tem me preocupado. A maioria de nós que estamos aqui nessa noite, e eu quero que você pense nisso, e daqueles que estão nos assistindo também pela internet. Escute o que eu estou dizendo. Você pode não gostar do que você vai ouvir, mas leve para sua casa. Pense sobre isso. Ore sobre isso. Escute a voz de Deus. O problema que estamos vivendo hoje, entre os evangélicos brasileiros, entre aqueles que dizem crer em Cristo, é que nós temos hoje uma geração dentro da igreja que é religiosa, que é vazia, que não tem vida com o Espírito Santo, que não é cheia do Espírito, que mentem, que se prostituem, que não tem vida de integridade, que não tem compromisso. Gente religiosa, gosta de vir à igreja, gosta de cantar, levantam a mão, falam que Deus é poderoso quando cantamos nesse louvor, mas quando cruzam as portas desse santuário para fora, vivem uma vida ímpia, vivem uma vida incrédula, vivem uma vida como se Cristo não estivesse observando o que você diz, aonde você põe os pés e o que você faz. Isso chama-se ateísmo prático. Ou na linguagem de outras pessoas, nós estamos vivendo uma geração de religiosos. Vamos à igreja, damos o dízimo, cantamos, batemos palma, mas isso não transforma o nosso coração. Eu quero dizer para você o seguinte: eu estou indo para o céu e gostaria muito que toda essa congregação fosse comigo. Mas Jesus disse algo que você tem que pensar. Ele diz que muitos são chamados, todos são chamados, mas quais os que estão se habilitando para ir? Então hoje nós vivemos uma realidade muito desafiadora. Pessoas que acreditam que ter uma vida cheia do Espírito Santo, alguns estão partindo para um radicalismo, escute isso e não me confunda. Alguns estão indo para o extremo do emocionalismo, acham que ser cheio do Espírito Santo é só no momento do culto, dar glória a Deus, pular, falar línguas estranhas, tudo isso, e vão para aquele canto de lá, por um radicalismo enorme. E outros acham que não precisa de tudo isso, a gente precisa de ter consistência na fé, raízes na fé, e também não dão expressão a nenhum tipo de emoção.
O que nós precisamos entender é que uma vida cheia do Espírito Santo vai te emocionar. Você vai falar em línguas, você vai chorar, você vai quicar, você vai pular, mas depois que passar essas emoções, você vai dar frutos para a glória de Cristo. Sua vida será um exemplo no ambiente de trabalho, sua vida será um exemplo lá na faculdade. Você terá uma vida de santidade e integridade. Do que adianta glorificar a Deus? Do que adianta você apenas chegar aqui, se emocionar, chorar, se prostrar, se quebrantar aqui, mas quando cruza as portas desse santuário e vai para a sociedade, sua vida não muda? Sabe o que é isso? Religião. E eu não estou aqui para ensinar religião para você. Eu não estou aqui para incentivar a sua religiosidade. Eu estou aqui nessa noite para ensinar você sobre a necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida plena do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser no seu coração uma pessoa que te orienta, uma pessoa que te anima, uma pessoa que te encoraja, uma pessoa que te consola. Quando você está com a vida cheia do Espírito Santo, eu duvido que você será um depressivo. Eu sei que vou irritar algumas pessoas aqui com isso, mas crente depressivo, que o Senhor Jesus me perdoe se eu estiver equivocado, mas a mim me parece que essas pessoas que vivem depressivas irremediavelmente na comunidade dos crentes, é porque elas estão vazias do Espírito Santo. Elas não oram mais, elas não leem mais a Bíblia, elas não vão para o monte buscar uma vida plena do Espírito Santo. Não se há mais esse interesse. Você está tão ocupado com o seu trabalho, com a sua vida, com a sua casa, com o seu negócio, com a criação do seu filho, que você se tornou um religioso. Você é vazio. Você pode gostar de mim, pode gostar dessa igreja, pode gostar de cantar, mas você não tem nada de Cristo. Nós estamos vivendo uma geração que abandonou os valores da fé. Então, eu quero ler com você nessa noite uma revelação que Paulo nos dá em Efésios, no capítulo 5, verso 18 a 21. E ele diz assim, abra a sua Bíblia lá, Efésios 5, 18 a 21. Ele diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Pai, nós queremos nessa noite agradecer ao Senhor pelo privilégio que recebemos das tuas mãos de podermos estar aqui nesse momento para sermos ministrados pela tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nessa noite possa falar aos nossos corações, removendo, Senhor, de sobre a nossa vida todo tipo de empecilho, todo tipo de cadeia, todo tipo de prisão que nos impede de compreender claramente a tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, gera em nós, produza em nós nessa noite uma grande transformação, uma transformação de coração, de mente, de vida, para que, ó Deus, transformados pela presença do Senhor, nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Preste atenção, nesse texto bíblico nós encontramos uma ordenança do apóstolo Paulo. Ele diz assim para os crentes da igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito. Mas preste atenção, eu quero contar um pouquinho rapidamente a história dessa igreja. A igreja de Éfeso, ela nasce de uma pregação do apóstolo Paulo quando ele está na Ásia. Paulo chega na cidade de Éfeso e ele começa a pregar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E ali, depois de pregar um tempo nas sinagogas,
Paulo se retira e ele vai para a escola de Tirano, uma escola famosa na época, e ele começa a pregar no anfiteatro da escola de Tirano. Foi nessa ocasião, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontrou um grupo de 12 pessoas convertidas a Jesus Cristo, mas que não tinham sido ainda cheias do Espírito, que não tinham sido batizadas com o Espírito Santo. E quando Paulo começa a conversar com essas pessoas, eles perguntam a essas pessoas: você já foi cheio? Vocês já foram cheios do Espírito Santo? Eles dizem assim: nós nem sabemos o que é isso. Nós já fomos batizados pelo batismo de João, com água, mas esse negócio aí é novo, o que é isso? E aí Paulo ora com esses homens, e eles são cheios do Espírito Santo. A glória de Deus entra, desce sobre a vida desses homens, e eles começam a transbordar, a testemunhar, junto com a pregação de Paulo, e ali acontece uma grande revolução na cidade de Éfeso, ao ponto que quando Paulo começa a pregar, ele causou um grande tumulto na cidade de Éfeso, porque havia um sistema na cidade de Éfeso de idolatria muito grande. A cidade de Éfeso vivia do comércio de imagens que os comerciantes fabricavam para vender à população, porque havia o grande templo da deusa Diana, e Paulo começou a condenar a venda dessas imagens de esculturas. E quando Paulo condena a venda dessas imagens de escultura, os comerciantes da cidade se revoltam contra ele, a população que acreditava em Diana dos Efésios se revoltam contra ele, e querem matá-lo, e querem acabar com a vida de Paulo. Ele cria um grande tumulto nesse local. E Paulo, depois de permanecer ali por 3 anos ensinando a palavra de Deus, ele parte, ele vai embora. E agora, depois de muitos anos, Paulo está agora na prisão de Roma, e ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, que ele havia ali implantado de maneira mais sólida. E quando ele escreve essa carta, ele a entrega a um dos seus discípulos chamado Tíquico, e envia ele para que pudesse levar essa carta a essa igreja. E aqui nesse texto específico que nós lemos, Paulo exorta a todos os crentes da cidade de Éfeso, a todas as pessoas que estavam naquela localidade, a serem homens e mulheres cheias do Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo. Paulo diz aqui, esse texto permanece tendo o mesmo interesse pela vida desses crentes de Éfeso, mesmo estando longe, mesmo estando preso em Roma, e ele não queria que esses crentes apenas fossem batizados com a água do batismo do arrependimento. Ele quer que esses crentes possam viver uma vida plena. Ele deseja que esses crentes tenham a plenitude de Deus nos seus corações, e para isso eles precisavam ser pessoas cheias do Espírito Santo. E quando Paulo escreve essa carta, Paulo está nos últimos dias da sua vida, ele está no corredor da morte, ele está se preparando para morrer, porque ele vai ser decapitado daqui a alguns dias. E Paulo escreve então essa carta advertendo a igreja de Éfeso, dizendo: enchei-vos do Espírito, porque a única coisa que pode manter um homem e uma mulher firme na fé em Cristo, em dias de perseguição, em dias como esse que vivemos, de pandemia, de crise econômica e de situações das mais desafiadoras, a única coisa que vai manter um homem e uma mulher de fato de pé é se ele tiver um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, se ele tiver uma vida cheia do Espírito Santo, porque se não tiver, ele vai se acovardar, se não tiver, ele vai negar a fé, se ele não tiver uma vida cheia do Espírito Santo, ele vai se amedrontar com a morte, ou com a possibilidade de ser recolhido pelo Senhor, ainda tão jovem, como tem acontecido com muita gente com medo de morrer. Ninguém quer morrer, irmãos. Ninguém quer morrer, nem quem está com 90 anos. Nós não fomos feitos para a morte. Deus não criou ninguém para a morte, Ele nos criou para a vida. E Ele disse que tem pensamentos de vida meu e a seu respeito. Mas infelizmente, por causa do pecado, da transgressão de nossos pais, Adão e Eva, nós hoje colhemos os frutos daquela transgressão, que é a morte. Mas o apóstolo Paulo, ao falar sobre
essa realidade das dificuldades que enfrentamos. Ele diz que nós só vamos conseguir ser homens e mulheres constantes na fé, firmes em Cristo, se a nossa vida estiver cheia do Espírito Santo. Agora preste atenção, o que ele quer dizer quando ele fala sobre a necessidade de você ter uma vida cheia do Espírito Santo? Preste atenção. Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é ser dominado por Ele. Olha o que ele diz no verso 18. Ele diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui nesse texto há dois ensinamentos. Paulo está dizendo que uma pessoa, quando ela está cheia do álcool, ela é uma pessoa controlada e dominada por essa força do alcoolismo. A presença e o poder do álcool, por exemplo, na vida de uma pessoa, quando alguém bebe, quando alguém faz uso do vinho ou de outro tipo de bebida alcoólica, essa pessoa passa a ser dominada por essas forças do alcoolismo. Ela perde a capacidade de discernir as coisas com clareza, e quando isto acontece, nós falamos que essa pessoa está sob a influência do álcool, e isso de certa forma traduz o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, querido, é você ser uma pessoa que está sob a influência do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é você estar debaixo dessa influência santa. Aquele que se deixa dominar pelo vinho, Paulo diz aqui, pelo álcool, essa pessoa se destrói. E o que é dominado pelo Espírito Santo, aquele homem, aquela mulher que é cheia do Espírito Santo, ele, por outro lado, é conduzido para um caminho de vida, ele é conduzido para um caminho de realização, porque agora ele está cheio do Espírito Santo. Ao invés de fazer somente a sua vontade, ele passa a fazer aquilo que agrada a Deus, porque ele é guiado pelo Espírito Santo. E hoje, a maior tragédia que nós estamos vivenciando, no meio daquelas pessoas que se dizem crentes em Deus e em Cristo, a nossa maior tragédia é que a maioria das pessoas estão vazias e sem a presença do Espírito Santo nas suas vidas e nos seus corações. As pessoas não estão buscando mais uma vida cheia do Espírito Santo. Pastor, mas como é que eu busco uma vida cheia do Espírito Santo? Só tem dois caminhos para você fazer isso. Você precisa de orar, e você precisa de ler a palavra de Deus, e à medida que você ora e você pede: Deus, enche a minha vida com teu Espírito, Deus, enche a minha vida com o Espírito Santo e transforma o meu caráter, transforma o meu temperamento difícil, transforma a minha vida. Quando você ora e busca essa experiência, automaticamente Deus vai te conceder essa experiência de um coração pleno, cheio do Espírito Santo, e isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua casa, isso vai mudar a sua história pessoal, isso vai fazer com que você perca o gosto pelas coisas do mundo que são atrativas, sedutoras para você. Quantas pessoas eu encontro, gente, que me diz assim: pastor, eu até gosto muito da igreja, eu até gosto muito da sua pregação, mas sabe, pastor, não dá para mim ser crente não, porque eu gosto de uma cervejinha, eu gosto de tomar uma caninha assim, de vez em quando, antes do almoço. Não dá. Sabe o que é isso? São pessoas vazias, infelizes, e que elas não conseguem romper com essa estrutura de escravidão que as mantém longe de Cristo. Quantas pessoas frequentam a igreja de Cristo há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes 10 anos, e elas nunca se tornam membros da igreja. Sabe por quê? Falta compromisso, falta uma experiência com Cristo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo transforma a nossa vida, nós queremos compromisso, nós queremos ser úteis ao reino de Deus. Nós não temos dificuldade com isso. Você só conseguirá ser cheio do Espírito se você se dispuser a orar pelas madrugadas, a ir para o monte. Quem vai comigo? Não precisa ir ninguém com você. Eu fui criado nessa igreja, fui criado na igreja metodista. É uma igreja histórica, aqui em Muriaé. A minha igreja não falava há
até onde eu me lembro, nunca falou sobre batismo do Espírito Santo quando eu era adolescente. Saí de lá com 18 anos, fui para Juiz de Fora. Nunca vou me esquecer dessa experiência. Quando eu chego em Juiz de Fora, eu vou para uma igreja metodista, lá na rua, no bairro de São Mateus, a igreja metodista que fica ali no bairro de São Mateus, uma igreja de 700 pessoas. Cheguei lá, eu era mais um entre 700, mas aí eu fui na reunião de oração daquela igreja. Era uma terça-feira, eu me assustei. Eu cheguei na terça-feira, uma igreja de 700 pessoas, tinha 250 para orar. Eu falei, uai, na minha igreja tinha 20, em 250 para orar aqui, lá tinha 250, agora aqui tem 250. E eles tinham um sistema de oração muito interessante. Eu vou te contar a minha experiência para você entender. E aí, eles faziam uma abertura de meia hora, igual a escola dominical, e sempre convidavam alguém, um casal de jovens da igreja que era namorado, um casal de casados, cantava 2 músicas e eles davam uma palavrinha de 5 minutos e depois a gente se dividia. Os jovens, todos eles iam para uma sala, as mulheres e os adultos para outra, e lá acontecia a reunião de oração. E aí, como eu era novo, chegando no ambiente, eu acompanhei a garotada. Fomos para uma sala, devia ter uns 80 jovens naquela sala. Eu acho que eu nunca vi tantos jovens juntos para orar na minha vida. E aí nos assentamos em círculo para orar. Irmãos, eu nunca vou esquecer daquele dia. Eu estava sentado quando um rapaz começou a orar e a falar com Jesus. Eu, de olhos fechados, eu percebi o Espírito Santo caminhando, passando assim por mim. Eu abri os olhos e falei, gente, o que é isso? O que é isso? Eu vi aquele jovem orar, eu falei, meu Deus, eu não tenho essa experiência. E aí, eles oravam e se quebrantavam, algo diferente acontecia naquele ambiente. E depois que acabou aquela reunião, eu quis saber o que aconteceu naquela igreja, e eu descobri que aquela igreja era muito pequenininha, mas houve um avivamento, algumas pessoas foram cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo, e eles começaram a amar as pessoas, e a buscar as vidas perdidas, e a igreja explodiu, virou uma igreja de 700 pessoas, e eu falei, Deus, eu preciso dessa experiência. E eu comecei a orar por essa experiência, e eu tomei uma decisão, eu vou para o monte, mas ninguém naquela ocasião lá ia para o monte. 700 pessoas, ninguém para o monte. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu não sou como muitos de vocês, ninguém vai comigo, ninguém trabalha onde eu estou, ninguém tem ânimo. Eu não sou um banana como muita gente é, não. Eu levantei 5 horas da manhã, morava lá no bairro Granbury, em Juiz de Fora, e eu subi um morro que tinha lá no Granbury, um lugar até perigoso, mas era um morrão. Eu ia lá para 5 horas da manhã, e eu chegava no alto daquele monte, eu olhava lá embaixo, tinha uma casa muito chique, 2 Doberman lá embaixo. Eu falei, meu Deus, que a cachorro subiu, eu estou perdido. Mas eu começava a orar, Deus, eu gritava, irmãos, Deus, eu estou aqui, e eu preciso de uma vida cheia do Espírito Santo. Deus, tem misericórdia de mim. Aquele povo na igreja recebeu algo que eu não recebi. Eu preciso da minha vida transformada, Jesus. Eu já era crente, eu já era salvo, mas eu não era cheio do Espírito. Irmãos, eu subi inúmeras vezes sozinho, sem ninguém comigo, orando e pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo, e pedindo. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Silêncio total e absoluto. Um dia eu levantei 5 horas da manhã na minha casa, dobrei os meus joelhos ao lado da minha cama e falei com Deus, Deus, eu estou com um problema sério de masturbação. Muitos jovens vivem esse problema, eu vivia dele, e eu preciso vencer isso. Não dá para mim poder, nessas horas eu não estou pensando na cachoeira das andorinhas, nessas horas eu não estou pensando no sol brilhando. Esse negócio está me atrapalhando a minha relação com o Senhor. Deus, eu preciso de uma experiência, eu preciso ser cheio do Espírito. Irmãos, quando eu me abri com Deus, com essa sinceridade que eu estou falando para vocês, eu nunca vou esquecer do que aconteceu com aquele dia.
Naquele dia o céu se abriu sobre a minha vida na beirada da minha cama, e Deus disse para mim assim: hoje eu te concedo a sua vitória. E Deus derramou sobre a minha cabeça um óleo que eu nunca experimentei na minha vida, e descia tanto óleo sobre a minha cabeça. Eu abri os olhos, eu olhava e passava a mão e queria pegar, e eu não conseguia. Aquele óleo descia sobre a minha cabeça sem parar até a altura dos ombros, e eu senti, e eu comecei a ser cheio do Espírito Santo. A minha vida começou a mudar. Eu fui ungido com óleo do céu, não foi com óleo de bispo, não foi com óleo de ninguém. Eu recebi uma unção diferenciada naquele dia. Aquilo mudou a minha experiência, aquilo mudou a minha vida. O nosso problema hoje, querido, é que nós não buscamos mais uma vida cheia do Espírito, nós não nos emocionamos mais com as coisas de Deus. Eu não sei como é que alguém consegue cantar uma música como essa que cantamos, ao que está sentado no trono. Eu estava me desmanchando aqui do lado, meu Deus, eu via Deus no trono, eu vejo o Senhor na glória, eu vejo a minha pequenez e vejo a grandeza de Deus. Como eu não posso me emocionar com isso? A razão de tanta doença no nosso meio, de crentes depressivos, de crentes desanimados, de crentes frios, de crentes indiferentes, é que você se tornou um religioso. Você precisa de uma vida cheia do Espírito. Paulo disse para essa igreja: enchei-vos do Espírito. Mas eu tenho muito crente enchendo a cara na Netflix. Eu tenho muito crente enchendo a cara de uma série, de um monte de séries da televisão. E eles dizem para mim que não tem tempo para buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Enquanto você não tiver tempo para buscar uma vida cheia do Espírito Santo, pela madrugada, nos montes, e não precisa de ninguém com você não, você pode ir sozinho, não precisa de ter 300, você pode ir sozinho, porque se você estiver ali, Deus também estará com você. Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Mas hoje nós vivemos uma geração vazia de Deus, religiosa, vazia de Deus. Uma geração que não tem zelo com os mandamentos de Cristo. Uma geração que não tem vida devocional, que não ora, que não lê a Bíblia. E há aqueles que preferem ler o WhatsApp antes e mais do que a palavra de Deus, e que quando resolvem orar, é como se aquilo fosse algo enfadonho, cansativo, chato, por obrigação. Hoje nós vivemos uma geração em que parece que o pecado, ele perdeu para a maioria das pessoas um pouco da sua pecaminosidade. Eles não têm mais sensibilidade para o pecado, e a consciência da maioria das pessoas já perdeu aquela capacidade de perceber a sua transgressão. As pessoas transgridem, pecam sem nenhum tipo de constrangimento ou vergonha. Sabe por quê? Porque estão vazias, elas não estão mais cheias do Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Espírito e a gente transgride, a gente se sente constrangido, contrito no coração, e a gente não consegue se conter até a gente confessar e abandonar aquele pecado. A nossa maior tragédia, queridos, é que nos falta uma vida cheia do Espírito Santo. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela não tinha muita gente especializada, doutores, mas a Bíblia nos revela que ela tinha muita gente cheia do Espírito, pessoas que buscavam a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, e as suas vidas eram tão plenas do Espírito, que os seus vizinhos eram alcançados através desse testemunho maravilhoso que eles tinham. Eles tinham uma vida cheia do Espírito Santo. Eles não tinham muita sabedoria, muita ciência, muita tecnologia, mas eles tinham muita graça, muita unção e muita presença de Deus para realizar as coisas. Por isso Paulo escreveu a essa igreja dizendo: enchei-vos do Espírito. Essa é a ordem que a palavra de Deus dá a mim e a você. Nós precisamos ser uma igreja, um povo cheio do Espírito Santo. Se você sair daqui nessa noite preocupado com você,
preocupada em saber se você é um religioso ou um crente de verdade, eu já vou me dar por satisfeito. Em segundo lugar, nós precisamos ser cheios do Espírito, porque se nós não somos, nós seremos crentes ineficientes. O verso 18 desse texto diz o seguinte aí: enchei-vos do Espírito. Veja que essa expressão, ela está no imperativo. Isso é uma ordem de Deus para mim e para você. Não é uma opção, não há exceções aqui. Não há situação na qual você possa dizer, diante da palavra de Deus, que esse negócio de ter uma vida cheia do Espírito Santo não tem nada a ver contigo. Essa é a vontade de Deus, querido, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, que nós sejamos homens cheios do Espírito Santo, que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo. No original, a ideia que está sendo transmitida aqui é que você e eu devemos ser pessoas continuamente cheias do Espírito, porque a experiência de ser batizado com o Espírito Santo, ela se dá uma única vez, mas você ser cheio do Espírito pode acontecer inúmeras vezes na sua vida, e deve acontecer. Em João 7,38, o Senhor Jesus afirma algo extraordinário. Ele diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A fonte que transborda e o rio que não seca são figuras das inesgotáveis bênçãos, diz aqui o Senhor Jesus, do Espírito Santo, que está à disposição da minha e da sua vida quando nós o buscamos. A Bíblia ensina que o batismo com o Espírito Santo se dá uma única vez, mas ensina que você e eu podemos ser cheios do Espírito inúmeras vezes. É uma ordem de Deus, é a vontade de Deus para a sua vida. Agora preste atenção, não confunda ser cheio do Espírito Santo com dons espirituais, porque existem certas igrejas que são de Cristo, mas que elas começaram a dizer que para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que falar em línguas. E eu quero dizer para você que isso não é verdade. Nem todo mundo que vai ser cheio do Espírito Santo vai falar em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo e não falei em línguas. Aí depois eu fui bater um papo com Deus. Falei: Deus, eu vou nos lugares, eu acho tão bacana as pessoas falam ribalachica, balabalabalabalabalabala. E esse negócio é bacana mesmo, Deus, é dom do Espírito, mas não dá para imitar, né? Lá em João Molevade, Lucas, né? Um irmão lá foi batizado com o Espírito Santo. Foi o Ronim, né? O Ronim foi batizado com o Espírito Santo. Um dia meu sobrinho estava lá, o Daniel, pequenininho, e o Ronim recebeu uma língua que para mim aquilo era alemão. Era um negócio muito diferente. Uma coisa muito gutural, sabe? Lá do fundo da garganta. E ele, quando o culto começava, ele estava lá no primeiro banco, louvor, ele falava em línguas, aquele negócio todo. Meu sobrinho do lado dele arregalou os olhos, aquela língua que ele nunca ouviu, né? Arregalou os olhos olhando para ele assim, foi lá na tia dele. O que é isso que está acontecendo ali? Não, é porque ele foi batizado com o Espírito Santo, ele fala uma língua diferente, é que a gente não entende não, mas ele Deus se resolve, hein? E aí eu comecei a falar com Deus: Jesus, tudo bem, mas eu gostaria que o Senhor me desse o dom de línguas. Comecei a orar sobre isso. Irmãos, um dia eu estava dormindo na minha cama, eu estava sonhando, e de repente eu comecei a falar em línguas. Eu acordei falando em língua, eu extravasei falando em língua. Um negócio, à noite, Deus me visitou, me deu o dom. Mas se eu nunca falei em línguas antes, mas eu era alguém que buscava uma vida cheia do Espírito Santo. Você precisa entender que você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Necessariamente você não terá que falar em línguas, mas o que evidencia que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo são as suas atitudes dentro de casa, no trabalho, na sociedade. Como é que você trata seu pai e sua mãe dentro de casa? Rapaz e moça, homem e mulher. Meu pai
Meu pai, ele tinha um problema grave com a bebida alcoólica. Mas eu, porque tinha uma vida e tenho uma vida de comunhão com Deus e procuro ter uma vida cheia do Espírito, sempre o respeitei, sempre o tratei com respeito. Mas tem filho que, porque o pai e a mãe erram, fazem bobagem, acham que podem enfrentá-los dentro de casa, desrespeitar o pai e mãe. Que evidencia, se você é um homem ou mulher cheia do Espírito Santo, é o seu grau de comprometimento com o reino de Deus. Aí você pode avaliar quanta gente frequenta as igrejas e nunca assumiram nada, não tem compromisso com nada, são assistentes de culto, e você quer me convencer que isso é obra do Espírito Santo? Sejamos honestos, íntegros, retos. Nenhuma mulher inteligente, solteira, quer namorar um cara que não quer ter compromisso. Nenhuma. Mas toda mulher inteligente, se ela encontra uma pessoa, ainda que não tenha as qualidades que ela gostaria do ponto de vista de beleza física, mas é um homem de Deus, uma pessoa crente que assume compromisso, ela entra nesse negócio porque ela sabe que vai ser feliz. Uma vida cheia do Espírito Santo você conhece quando está lá fora no ambiente de trabalho, que a pessoa se porta de maneira diferenciada, que não se deixa levar, que não tem uma linguagem indecorosa, piadas imorais. Você conhece pelo seu modo de testemunho. Porque não adianta a pessoa chegar na igreja e falar que foi batizada e que fala em línguas, mas chega lá fora, ela mete a língua no irmão. Ela foi batizada com o dom da linguarudo mesmo. Isso é um dom do inferno. Ser linguarudo é um dom do inferno. Quando a gente é cheio do Espírito, as coisas são diferentes. O apóstolo Paulo diz a essa igreja: enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito é ordem, é mandamento. Você e eu precisamos buscar isso, irmãos. É a vontade de Deus para a sua vida. Em terceiro lugar, precisamos ser cheios do Espírito Santo para um propósito: anunciar com poder a palavra de Deus. Veja, às vezes as pessoas estão buscando uma vida cheia do Espírito Santo, e você pergunta para ela: mas por que você quer ser cheio do Espírito? Para que você quer ser batizado com o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo? E a maioria das pessoas provavelmente não vão conseguir descrever para você a razão, o motivo pelo qual quer ser cheio do Espírito Santo. Querido, nós somos cheios do Espírito Santo para um propósito. Não é para que você possa se sentir melhor. Você é cheio do Espírito Santo para um propósito: pregar a palavra de Deus. Veja que quando você abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, você vê que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas, e que depois disso eles pularam para as ruas, eles foram para as praças e começaram a anunciar o reino de Deus, a pregar a palavra de Deus, ao ponto que o apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus, porque ele não tinha ainda uma vida cheia do Espírito, agora cheio do Espírito Santo, ele vai para a praça e ele prega, 5.000 pessoas se convertem. Aquele homem medroso, aquele homem que negou Cristo, aquele homem que negou a sua fé, agora ele tem coragem para pregar e falar e testemunhar de Jesus. Qual é a diferença? Agora ele está cheio do Espírito, agora ele está pleno do Espírito, porque quando você é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele desperta no seu coração é paixão pelas vidas. E a razão de muita frieza na sua existência, a gente vê, é quando você não tem paixão para ganhar vidas mais para Cristo.
Se você não tem mais preocupação em ganhar ninguém para Jesus, eu quero dizer para você, sua vida espiritual está morrendo e você não percebeu. Porque nenhum homem, nenhuma mulher que é cheia do Espírito Santo consegue se conter. Porque o Espírito, como cantamos aqui, acende o fogo em nós. Não é só cantar, isso é bonito, acende o fogo. Ele acende o fogo por vidas, por almas. Mas os crentes de hoje, a gente tem que tocar eles igual aqueles carrinhos, os antigos que o Henry Ford inventou, aqueles Ford T, sabe aquelas manivelas? Você tem que ir tocando a manivela porque o cara não anda. Quando nós somos cheios do Espírito, o nosso coração arde, a nossa mente fica pensando em como nós podemos ganhar para Cristo alguém. Ao ouvir o testemunho da Fábia e do Aquiles aqui no dia que nós fizemos aquele culto de ação de graças, o que me chamou mais atenção, Fábia, no seu testemunho, é aquilo que eu venho ensinando há 18 anos aqui, e a maioria deles não fazem. É que no nosso serviço nós somos um missionário. E eu sempre encarei isso desde que me converti. Eu usava o tempo do café no meu trabalho para evangelizar. Sempre usei. Porque eu sou crente, cheio do Espírito, e eu quero ganhar pessoas para Cristo. O meu café não era só o meu café. Eu comia o meu pão com manteiga, tomava meu cafezinho, mas eu procurava falar de Cristo para as pessoas. Um dia, num ambiente de trabalho, um colega de trabalho falou assim, sem conversa. Ele virou bravo para mim e falou, sem conversa, você não vai me convencer a ser crente. Eu virei para ele e falei assim, eu não quero te convencer a nada, eu não convenço ninguém a nada. Aí eu já citei a Bíblia para ele, eu devia ter ficado, mas falei assim, porque a Bíblia diz assim, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém de nada. Esse camarada que disse que eu não o convenceria, e não convenci mesmo, foi o primeiro a se converter no ambiente. O primeiro a se converter. Porque quando nós somos cheios do Espírito, Deus nos dá uma vida plena, cheia, para salvar vidas. Querido, Jesus morreu na cruz, não foi para você ficar sentado no banco dessa igreja. Jesus morreu numa cruz, não foi para você ficar andando no carro de último modelo do ano. Jesus morreu na cruz, não foi para você gastar as suas horas de 24 horas do seu tempo, para você construir o seu palácio pessoal, o seu lindo apartamento, a sua linda casa. Tudo isso você pode ter um carro bom, uma casa maravilhosa, você pode ter 2 ou 3, mas você precisa entender que você precisa anunciar que o reino de Deus chegou. Nós falamos para todos que estamos vazios do Espírito quando perdemos a paixão por vidas. Eu vejo gente nessa igreja desistindo da célula, fazendo por obrigação, para que o pastor não cobre. Célula deveria ser a sua paixão. Você deveria pensar 24 horas em como você pode tornar aquele ambiente mais interessante para ganhar a sua vizinha, o seu vizinho. Mas aí a gente desiste para ficar em casa vendo televisão. Pelo amor de Deus, nós somos o quê, irmãos? Cristãos ou religiosos? Você é cheio do Espírito para anunciar que é chegado o reino de Deus. Em quarto lugar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para servir. Preste atenção nisso. Quando a nossa vida é cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que acontece em nós é que nós saímos do comodismo
e nos colocamos à disposição do serviço. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Você abre a sua Bíblia no capítulo 6 de Atos e você vai encontrar uma coisa espetacular. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. O apóstolo Pedro e todos os demais começaram a pregar a palavra de Deus, e aí a multidão se converte. E o que eles começam a fazer? 5.000 pessoas. Você já imaginou, irmãos? 5.000 pessoas entrando por essa porta aqui agora, da noite para o dia. E aí tem a viúva, tem o desempregado, tem o necessitado, e eles começaram naquela correria, só corre um, só corre o outro. Daqui a pouco eles começaram a perceber que eles não tinham tempo para orar, eles não tinham tempo para ler a Bíblia, eles não estavam tendo tempo para pregar direito. E aí em Atos 6, eles reúnem a igreja e dizem assim: olha, nós não vamos mais ficar fazendo visita para ninguém, nós não vamos mais ficar levando comida para a mesa de ninguém, vocês vão escolher 7 homens. E eles dizem aí, em Atos 6, 7 diáconos, presbíteros, quem você queira, o nome que você quiser dar, homens de boa reputação, primeira qualidade, cheios do Espírito, segunda qualidade, e de sabedoria. Mas para que eles precisavam de ser de boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria? Para pregar? Para ensinar? Não! Era para levar a cesta básica na casa da irmã. Irmão, se eu colocasse essas qualidades para levar a cesta básica na casa dos irmãos, eles iam morrer de fome. Quantos crentes têm boa reputação hoje? Quantos crentes são cheios do Espírito Santo hoje? Quantos crentes são cheios de sabedoria? Eu acho que os necessitados da igreja morreriam de fome hoje. Porque para levar a cesta básica, os apóstolos disseram isso. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a trabalhar, a servir, a pregar e a dar assistência. Chegou um ponto que eles não tinham mais condição. Então eles levantaram 7 diáconos, e esses homens iriam servir as mesas. E eles disseram: nós vamos fazer só 2 coisas. Você vai dizer assim: turma de preguiçoso. Eles falaram assim: nós vamos fazer só 2 coisas: orar e pregar a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, vê se eles faziam visita mais. Eles não eram preguiçosos não, porque se orar fosse tão fácil, todo crente faria. O trabalho mais árduo que pode existir na vida de um crente é orar, porque você vai ter que parar com tudo para falar com Deus, e o diabo vai fazer de tudo para você não fazer isso. Você precisa de uma vida cheia do Espírito Santo para servir. Esses homens, para servirem à mesa das viúvas, que era um serviço prático, simples, corriqueiro, precisavam de ter boa reputação, ser cheios do Espírito e terem sabedoria. Senão eles não poderiam fazer isso. Só serve, irmãos, aquele homem, aquela mulher que é cheio do Espírito Santo. E eu quero terminar a minha palavra pedindo a Deus que te ajude e te incomode muito essa noite, para você pensar um pouco da sua vida. Quando a gente não é cheio do Espírito Santo, quando a gente não é cheio do Espírito Santo, as nossas mãos ficam vazias de serviço. Isso daqui não é serviço. Assentar aqui, Carlos, levantar as mãos, bater palmas, adorar a Deus, isso é celebração. Serviço é outra coisa. Quem vai trabalhar com os casais dessa igreja? Tem 18 anos que eu estou aqui, ninguém se prontificou, mas ninguém se prontificou? Amém, glória a Deus. Pode fazer o projeto, a gente assenta junto. Quem vai trabalhar com os adolescentes da igreja? Eu digo, os juniores da igreja. Quem vai trabalhar com os homens da igreja? Quem vai trabalhar? Irmãos, estamos com as mãos vazias, mas a língua está afiada. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, irmãos, servem. O profeta Isaías ouviu da boca de Deus, e eu termino com essa palavra para você, um clamor, está lá em Isaías capítulo 6,
E ele escreve, o profeta escreve ao ouvir esse clamor, dizendo assim: o Senhor falava: a quem enviarei? E ele diz assim: quem há de ir por nós? E está no plural, portanto era o Pai, Filho e Espírito Santo perguntando: quem há de ir por nós? O profeta Isaías olhou, ninguém. E ele disse assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é cheio do Espírito, irmãos, tem disponibilidade para servir. Quando você começa a abrir mão, é porque você está perdendo o seu relacionamento com Cristo. E se você nunca teve disposição de fazer nada na casa do Senhor, no reino de Deus, ser professor de escola dominical, ir para a sua célula, ganhar vidas, porque o serviço mais importante é ganhar vidas, mas existem alguns aqui que têm que ser feitos. É sinal de que está faltando uma vida cheia do Espírito para você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Você e eu precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, preste atenção, ele teve que ir sozinho, irmãos. Mas eu quero te dizer o seguinte: se você for sozinho, mas você tiver a aprovação de Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos debaixo da unção do Espírito, o Senhor falou por boca de Moisés e depois Josué confirmou: um de vós perseguirá a 1000 e 10 de vós valerá por 10.000. Porque uma vez que você tem a presença de Deus, aí o apóstolo Paulo diz assim: quem será contra nós? Um monte de gente, Lucas, o inferno inteiro para começar. Mas se Deus é por nós, você já está com a vitória garantida. Ele não vai te poupar da luta. Não vai não, querido. Vai quebrar o pau, viu, Juninho? O pau vai quebrar, o diabo vai vir com bolo, vai quebrar, ele não vai te poupar da luta. Mas o final, a vitória já está garantida. Tivemos o testemunho da Fábia, do Aquiles. Vamos ter no dia 13 de junho o testemunho do Adalto, mas da Liriane. Foi muita luta para ganhar uma criança. O inferno se levantou, cadeias foram construídas, mas a fé prevaleceu. O Apolo chegou, está lindo, bonito, sadio. A Laura está um pacotinho de arroz já, 5 quilos. Está linda, não é verdade? Agora tem gente que é uma facilidade, né? Facilidade, né, Kézia? Que eu vou ficar grávida. Já ganhou. Aí. Facilidade. Ainda bem, graças a Deus, irmãos, vocês precisam observar o Caio, o filho do Kaique, mais a Kézia. É lindo, é igual a mãe, graças a Deus. O olho verde da mãe, eu fiquei ali agora, na hora que cheguei no culto, encantado. Gente, o olho verde igual da mãe, que maravilha. Deus faz milagre, Kaique. Ele é lindo, igual a mãe, né? Não fica com ciúme, não. Recebe elogio aí, viu, irmão? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pelo teu cuidado, pela tua provisão, porque o Senhor continua sendo um Deus presente que fala com o nosso coração. E eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa gerar nos nossos corações uma transformação a partir dessa palavra que nos desafia. Espírito Santo, que o Senhor possa despertar no coração dessa igreja e daqueles que ouvem a Tua palavra nesta noite através da internet. O Senhor possa despertar um desejo nessas pessoas de serem cheias do Teu Espírito Santo, de serem
plenas da vida de Cristo que há no Espírito Santo. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa comunidade de fé, aqui reunida nessa noite, mover sobre nós uns céus de Pentecostes, uns céus de derramamento de dons espirituais, que o Senhor, ó Deus, possa abrir sobre nós esse céu mais uma vez, assim como aconteceu em Pentecostes, que o Senhor possa derramar, ó Deus, essa experiência de avivamento, de dons espirituais, de transbordamento do Teu Espírito nas nossas vidas. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor, nos leva a um transbordamento desse Espírito maravilhoso, que possamos, ajudados pelo Senhor, aprender a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Pai, meu Deus, que nós não sejamos homens e mulheres vazios, mas pelo contrário, cheios do Espírito, conforme recomenda a Tua palavra, apaixonados pelo Senhor e por fazer a Tua vontade. Meu Deus, remove aquelas barreiras, remove aquelas cadeias que têm nos impedido de buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Nós clamamos nesta noite, ó Deus, para que o Senhor possa soprar sobre nós o vento do avivamento, soprar sobre nós o vento de uma renovação espiritual, para que nós possamos, ó Deus, continuar sendo nas Tuas mãos um instrumento de bênção para a vida das pessoas que estão próximas de nós. Nós oramos, ó Deus, abençoando a Tua igreja, oramos, ó Deus, profetizando esta igreja cheia do Espírito, essa igreja cheia de dons e talentos. Profetizamos, ó Deus, rapazes e moças, ó Deus, sonhando e profetizando, homens e velhos, ó Deus, sendo renovados na sua força espiritual e na sua dedicação ao Teu reino. Nós profetizamos ministérios sendo levantados nessa igreja, ministérios fortes para alcançar almas, multiplicação das nossas células. Nós profetizamos, ó Deus, um novo tempo na vida desta igreja, um tempo de avivamento, um tempo, ó Deus, de sensibilidade à voz do Teu Espírito, para que possamos viver uma vida de retidão, de santidade e de consagração para o Senhor. Meu Deus, enche-nos com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Nesta hora é o nosso clamor, é a nossa oração, e oramos com fé no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.